Bem-vindos ao webinário Conheça a plataforma Invest Trader. Vou pedir-vos que confirmem que conseguem ver o meu ecrã e que me conseguem ouvir sem dificuldades. Era mais fácil se estivesse a ver, mas diga-me qual é que é o montante. Muito bem, vamos então dar seguimento aqui à formação. Ela vai focar-se relativamente à plataforma Invest Trader. Este é o layout que normalmente é apresentado a clientes e novos clientes para a utilização da plataforma. Eu só estou a pôr aquilo um pouco maior para ser mais fácil. Dê-me só um momento. Ok. Este layout, como podem ver, está dividido em 4 janelas. Essencialmente, vão utilizar, este é o separador que mais faz sentido, até porque tem aqui depois alguns separadores em baixo, nomeadamente Invest Trader, resumo de conta, Market News e Quick Trade. O Invest Trader é o separador onde vão fazer as operações principais, que é acompanhar o mercado e dar ordens de compra e venda, ver gráficos e gerir ordens que estão pendentes. Para fazer aqui essa situação, tem aqui no canto superior esquerdo a janela do monitorizar. Ela vai servir para verem a vossa carteira no separador do portfólio. Aqui só aparecem ativos que efetivamente detêm, curtos ou longos, ou seja, posições em que estão investidos para ganhar com a subida, ou posições curtas onde estão investidos para ganhar com a desvalorização. Depois aparecem outros separadores que essencialmente são listas de cotações que podem personalizar. Tem o preferidos, onde podem adicionar ativos que querem ir acompanhando, e tem ainda o separador dos índices mundiais, onde facilmente conseguem ter a percepção do comportamento das diferentes bolsas mundiais, considerando que aqui o que têm são os principais índices. Tem o Germany 30, que é o alemão, tem o da Espanha, tem o do Reino Unido, tem também o Dow Jones, o S&P 500, o Nasdaq e ainda tem alguns índices asiáticos. Estes índices podem usar para acompanhar a performance das bolsas mundiais naquele dia ou até para negociar ativamente, em vez de estar expostos apenas a um ativo, estar exposto a um conjunto deles que constituem o índice daquele país. Acaba por ser, inclusivamente, uma forma de mais facilmente aproveitarem a volatilidade. Por exemplo, agora houve alguma correção em mercados, houve 3 dias em que a volatilidade esteve de facto bastante alta. Neste caso, em vez de comprarem uma única ação daquele país, que pode ser a que valoriza ou não mais, podem fazer diretamente o índice e até têm vantagens destes índices serem negociações alargadas, por exemplo. Portanto, é importante perceber que aqui não é só uma questão de informação, podem utilizar estes ativos também como instrumentos para investir. Relativamente aqui a esta janela do monitorizar, ela pode ser configurada como entenderem, podem no mais fazer nova lista de visualização e criarem quantas quiserem. Podem alterar o nome das listas, para isso basta selecionar o botão do lado direito do rato e selecionar renomear a lista, e vamos por aqui, por exemplo, o teste. Além disso, depois podem introduzir aqui os ativos que entenderem. Por exemplo, eu vou colocar aqui a Boeing. Peço desculpa, a Boeing. Vamos pôr ações e vamos pôr também o CFD, consoante aquilo que queiram negociar. Podem, por exemplo, também adicionar aqui outros ativos, como por exemplo a Snapchat. Eu acabo por estar neste momento a recorrer a ativos americanos porque é onde o mercado neste momento ainda está a funcionar, não é? Portanto, será aquilo que será mais interessante, sem sombra de dúvida. Vamos adicionar aqui o Snap. E, entretanto, podem efetivamente fazer aqui a negociação dos ativos a partir destas listagens. Para isso, ao clicarem no ativo consoante e com base neste link que está selecionado da mesma cor no gráfico e na janela de negociação também, além da lista de monitorizar, ele, ao carregarem, ele já assume. Deixem-me só alterar aqui a minha janela de configuração da ordem, porque ela está um pouco diferente daquilo que é o normal.
Exatamente. Entretanto, ao clicarem no ativo, ele já fica aqui disponível. Clicando no outro, o gráfico atualiza e a janela de negociação também. Vamos dar uma ordem, por exemplo, de compra da Snap. Achamos que ela vai continuar a subir depois dos resultados que põem hoje a subir mais de 39%. Vamos fazer um buy. Vamos definir a quantidade em causa. Imaginem que criam 200. Vamos definir o tipo de ordem. Os tipos de ordem é algo fundamental, é o que define se compram ao preço atual ou a um preço estabelecido por vocês. Se quiserem comprar ao preço atual, devem selecionar MKT, Market, e ele vai assumir o preço do mercado naquele momento. Entretanto, podem definir limite, em que vão colocar um preço de compra inferior ao preço atual, ou um preço stop, que iriam definir um preço para comprar superior ao preço atual. Nós vamos utilizar o Market. Podem definir a duração desta ordem, aqui não vale muito a pena porque esta ordem vai ser já executada. Ainda podem fazer aqui já associada a esta posição de compra uma barreira de stop e uma barreira de limite, ou seja, deixar duas ordens que vão vender a posição, se ela subir até ao vosso ponto ideal de ganho, como a ordem limite, ou se ela descer até ao vosso ponto máximo de perda. Imaginem que queriam vender o Snap se ele por alguma razão desvalorizasse $2. Iriam pôr aqui esse preço, alterar a duração da ordem para GTC, para garantirem que está válida não só durante o dia de hoje, mas nos próximos dias também. E no limite vão definir o vosso objetivo de ganho. Imaginem que se chegasse aos $24, queriam efetivamente vender este título e realizar o ganho. Não se esquecem nunca de alterar a duração desta ordem, está bem? Vamos fazer verificar a margem. Aparece-vos sempre a confirmação das 3 ordens, ou seja, tem a primeira ordem, a de compra das 200, têm o Profit Taker, que é o vosso objetivo de ganho, que é uma venda das 200 a um preço superior ao atual, e o Stop Loss, que é a venda na mesma das 200, mas a um preço inferior ao atual, e que vos garante uma perda máxima estabelecida. Tem aqui também os montantes envolvidos, $3.917, ou seja, isto é essencialmente a quantidade vezes o preço atual, e depois tem o impacto na margem, ou seja, aqui é que é importante perceberem para fazer estes CFDs quanto é que vai ficar efetivamente bloqueado na vossa conta. Neste caso, a coluna do atual é a situação atual da vossa conta, o saldo e os valores de margens iniciais e margens de manutenção, ou seja, margens iniciais é o que vos é pedido para entrar no negócio. A coluna da variação é mais importante neste caso, considerando que é o que vos mostra o que é que este negócio em particular vai exigir em termos de margens. O pós-negociação é o que já tem utilizado, somado ao que este negócio vos pede e será a situação da conta depois da execução destas ordens. Ou seja, para $3.917 de investimento em Snap, o que vos é pedido é 842 euros aqui de investimento. Relativamente à questão da ordem, para a colocarem em mercado e a confirmarem, é só fazer transmitir. Vai-vos aparecer várias janelas porque têm que também fazer o mesmo para os stops e para os limites. Esta janela aparece sempre, essencialmente dá-vos a indicação de uma data limite criada automaticamente pelo sistema, isto vai depender de bolsa para bolsa. E se verificarem aqui na janela da atividade, que é esta por baixo do gráfico, conseguem ver as ordens que estão executadas, que são estas a cinzento claro, e conseguem ver as ordens que estão pendentes. Eu tenho aqui o Profit Taker e o Stop Loss do Snap e tenho aqui uma para a Amazon, um stop também. Se eu for agora ao meu portfólio, sempre no canto superior esquerdo, na janela do monitorizar, já vai aparecer aqui então a linha do Snapchat e o respectivo informação. Não só o símbolo, ou seja, o ticker do Snap, mas também o preço médio, que vai ser o preço de execução mais os custos de transação. Tem também a posição, que é a quantidade, neste caso está verde, estão comprados em 200, ganham se ele subir. Por exemplo, eu tenho aqui uma posição na Apple curta de 580, ou seja, estou a investir na descida.
Depois têm também aqui duas colunas relacionadas com as perdas e os lucros. O P&L apenas é o diário, ou seja, o que é que hoje estou a ganhar, e o P&L não realizado é desde que abri a posição. Por exemplo, na Google, eu hoje estou a ganhar 718 700 e este valor vai variando, 729 dólares, mas nesta posição curta de forma geral estou a ganhar 5.669 dólares desde que a abri. Portanto, a diferença entre as duas colunas é uma está relacionada apenas com o comportamento do título hoje, a outra desde que abriram a posição. O valor de mercado vai ser essencialmente o valor da cotação multiplicado pela vossa quantidade e depois têm também os preços de compra e de venda e o preço do último negócio à frente. Mas aqui é essencialmente no portfólio que vão monitorizando as posições que têm. Imaginem que para o S&P 500, onde eu também já tenho aqui algum ganho, alguma ganho acumulado hoje, alguma perda na posição, eu quero criar ordens que não criei à partida. A forma de colocarem o stop loss e o profit taker para esta posição é diferente. Devem sempre, com o botão do lado direito do rato, fazer a opção que diz aqui em cima, antes das opções fechar. Isto porquê? Porque se vocês forem só criar uma ordem de venda, não vos avisa a plataforma se têm ordens pendentes ou não. Se eu tentasse criar uma ordem aqui, por exemplo, para a Amazon, de fecho da posição, reparem que ele vai-me aparecer um alerta e que me diz exatamente isto, ou seja, quer cancelar todas as ordens em aberto e descartar ordens inativas para fazer uma nova ordem de fecho, e eu só consigo avançar para a ordem de fecho fazendo OK, e assim aquela ordem stop que está aqui vai ser cancelada automaticamente, vamos ver. OK? E ela criou uma ordem de fecho, mas cancelou já a ordem pendente, ou seja, assim garantem que não ficam ordens pendentes esquecidas que depois podem ser executadas sem querer. Agora, esta ordem de fecho pode ser feita de várias formas, pode ser feita a mercado e aí vendem no próprio momento, ou podem deixar um stop loss e um profit taker para esta posição. Neste caso, para colocar, fazem desta forma. Começam aqui por definir, por exemplo, o limite, o objetivo de ganho, não é? Ou seja, aqui tem efetivamente uma posição longa, o objetivo é que ela suba, portanto, vamos, por exemplo, aqui colocar 1550, com duração GTC. Agora, no avançado, não vão selecionar se executadas ou anexar stop loss, porque isso estaria relacionado então com esta primeira ordem e nós não queremos isso. Nós queremos uma ordem que cancela esta automaticamente também, que é uma cancela a outra. Porque aí o que nós vamos estar a fazer são duas ordens em que se uma for executada, a outra é cancelada. Ou seja, nós queremos um limite e um stop sempre relacionados, como foi no caso do Snap. Se puséssemos em anexar stop loss profit taker, nesta primeira opção, iria ficar só quando este limite fosse executado é que as outras duas entravam em mercado e não é isso que pretendemos. Ou seja, quando estão a fazer as três ordens em sequência, fazem e utilizam aqui a opção no avançado, anexar stop loss ou profit taker. Quando estão a adicionar stop loss e profit takers a uma posição já aberta, têm que fazer na primeira janela uma das ordens e depois numa cancela a outra, a segunda. E neste caso confirmem sempre se é uma venda, se está certo o contrato, o tipo de ordem e a quantidade. O preço stop é então definido por vocês, eu vou pôr 1430. Duração GTC, nunca se esqueçam das durações. Verificar a margem, e agora só aparecem duas, que são duas ordens de fecho da posição da Amazon, uma stop e uma limite. Vamos transmitir. E elas já aparecem aqui relacionadas. E num stop e num limite associados à mesma posição, vocês querem sempre estes links atrás dos nomes, porque isto é o que vos mostra que se uma for executada, a outra é cancelada pela plataforma e não há duplicações de atividade, está bem? Portanto, estas são essencialmente as ferramentas base para negociar, comprar, pôr barreiras de stops e limites para estarem com o risco protegido, saber como é que adicionam ativos, vamos repetir, mas essencialmente numa destas listas, na primeira coluna, basta escreverem o nome da ação, imaginem, criam Netflix, Enter, e aparece-vos tudo o que tem Netflix no nome, tá bem? Portanto, é tão simples quanto isso. Tem que depois selecionar se querem ações ou CFDs, isso vai depender do vosso perfil. E ela já aqui fica para acompanharem. Os gráficos
Sempre que queiram fazer uma análise mais aprofundada, podem, em qualquer uma destas janelas, no espaço em branco de cada uma delas, fazendo um duplo clique, elas aumentam. E assim conseguem ver aqui a performance do ativo com base na duração e no timing que pretendam. Se derem novo no duplo clique, ela esconde novamente e fica no lugar dela, está bem? Aqui nesta janela inferior tem a atividade, ou seja, é onde vão gerir ordens que foram feitas ou que foram colocadas em mercado e estão pendentes. Para alterar uma destas ordens, isto é muito simples. Eu até vou, por exemplo, imaginem que mudavam de ideia e queriam atualizar o stop para os 1435 da Amazon. Basta fazer um duplo clique, 1435, Enter. Ele fica com este sombreado castanho, enquanto não atualizarem neste botão amarelo, a ordem não fica alterada. Agora sim, ela ficou. Ordens alteradas ou estas alterações não têm qualquer tipo de custo associado, apenas terão custos quando a ordem for efetivamente executada, e quando ela é executada ela já não é editável, também ela fica a cinzento claro, como esta, e nós não conseguimos aqui mexer nela, não é possível editar uma ordem que já foi executada. Entretanto, relativamente a mais ferramentas importantes, é sempre importante saber o que é que o mercado está a fazer, notícias, informações fundamentais sobre os títulos. Isso podem sempre ver aqui no Market News. Tem aqui uma série de ferramentas neste separador que vos permitem ver, por exemplo, o que é o ativo, qual é o negócio do mesmo, qual é o price target, por exemplo, tem aqui a previsão dos analistas, tem também aqui em baixo classificações que é ratings que são aumentados ou, neste caso, downgrades que são feitos a determinados ativos. Nestes ativos é normal que haja sempre também uma volatilidade acrescida. Tem as notícias também aqui disponíveis, acabam por ter aqui toda a informação que é necessário para estar em mercado. O resumo de conta é importante para irem acompanhando a parte financeira da vossa conta que está aqui na parte de cima, no resumo da conta, para verem o valor da mesma, quanto é que ela está a ganhar, a perder, qual é o valor global da conta, já considerando os ganhos e perdas das posições, o valor total das posições, ou seja, quanto é que valem os ativos que têm comprados em mercado, as margens que estão bloqueadas para essas posições, os saldos disponíveis para negociar, para abrir novas posições em mercado, as margens de manutenção usadas para manter as posições que têm abertas e o excesso de liquidez, que é o capital que têm disponível para perda nas posições que têm a correr antes de entrarem em aviso de margem. O cashing não é nada mais, nada menos do que esse valor, esse excesso de liquidez a dividir sobre o valor de conta. É uma relação percentual, ou seja, eu ainda tenho 94% da conta livre e estou bastante confortável em termos de margem. Portanto, estas são as principais ferramentas da plataforma. Ela pode parecer confusa ao início, ela acaba por ter muita informação, mas estas são as operações fundamentais. Alguma dúvida que tenham, alguma questão que queiram colocar especificamente sobre os gráficos, sobre outro tipo de ferramentas, estejam à vontade para entrar em contato connosco. Qualquer questão, disponham. Obrigada, boa tarde.